Vamos pra mais O um dia tal de hoje, então. Do Eric Artem, a polêmica evolução do design do Jotaro. visual de um personagem consolidado é sempre algo arriscado. Esse tipo de alteração pode afetar o público de formas completamente imprevisíveis e não são poucas as vezes que a mudança deu ruim. Por isso que a sabedoria de "em time que tá ganhando não se mexe" é tão recomendada. Muitos personagens icônicos mudam o mínimo possível para não correr o risco de causar estranhamento no público. Porém, nem sempre dá para evitar as mudanças. Redesigns muitas vezes são necessários e, quando bem feito, pode melhorar e muito o conceito original do personagem. Pensa, por exemplo, no Mario. Imagina se ele nunca tivesse passado por mudanças no visual. Jamais que ele teria alcançado a projeção que tem hoje. Certas mudanças são quase que obrigatórias para manter um personagem relevante. Às vezes a mudança dá certo, outras não. E se tem uma mudança de visual que dá o que falar, meu bruxo, essa mudança é a do Jotaro. Jojo já tem quase 40 anos de existência e a franquia passou por mudanças brutais na forma como ilustra os seus personagens. E o Jotaro Ah, talvez mas tenha sido o ele que vai em contra o Jotaro das ilustrações atuais? É, porque daí também, mano. Pega o Jonathan também. Sei lá. Tipo, tu levar em conta o que o Araki faz atualmente de traço, assim. É questionável, tá ligado? Não só o Jotaro, tá ligado? Tudo que ele fez. Tudo que ele tá tentando, assim, readaptar ao traço dele atual, assim, fica meio bizarro, sabe? Alguns casos ficam muito bom. Tem um que é todos os Jojos, que eu não lembro de qual. Ah, que é meio recente, mas não é tão recente assim. Essa aqui. Pô, mas poderia estar melhor, né? Pô, essa aqui eu acho muito boa. O foda é que o Araki ele desenha todo mundo com rosto igual hoje em dia, né? Mas essa, tu consegue, pô, tu consegue notar, tipo, o Joseph tem um traço antigo, algumas coisas que remetem ao traço antigo ainda. O Jonathan, assim, de relance, tu consegue também ver algumas coisas características do personagem. Mano, é que aquela de Jojo da carroça é mais antiga, né? Assim, eu falo mais, tipo assim, uma coisa mais atual, sabe? O traço mais Jojolion. Eu acho que essa aqui ficou foda. Mas realmente, assim, o Jotaro, né? Então. Não sei, tá ligado? É porque esse nariz que ele faz, que é bem Jojo, né? Que esse nariz meio quadrado, assim, retangular, não gosto muito, não. Eu gosto desse nariz mais pontudo, assim, tipo. Esse aqui do Jonathan, acho massa. Porque esses outros de Jojo eu acho muito. Sei lá, mano. Tipo, aqui até tá legal. Tá bem distinto os personagens, mas eu sinto que em alguns momentos ele desenha todo mundo bem igual, assim, o rosto. Eu não, sei lá se o Jotaro é um específico que eu acho ruim, assim. Eu acho que o Jonathan sofreu mais que o Jotaro. mais sentiu esse impacto. O seu visual muda drasticamente entre as partes, refletindo não só a sua evolução na trama, mas também a própria evolução no traço do Araki. Nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre as versões de design do Jotaro, mostrando o quanto ele mudou com o tempo e também explicar o porquê algumas dessas mudanças podem incomodar certas pessoas, comigo incluso, pois eu não curti ele ter virado essa lambisgoia aqui com o passar do tempo. Então bora É, começar falando essa é do mais design ferrada. clássico dele, estreado em Stardust Crusaders, a parte 3 da franquia. Design de personagens, meu bruxo, tem tudo a ver com comunicação. Você quer que o público entenda o que supostamente o personagem deveria ser logo de cara. E isso, meus amigos, esse design faz e faz muito bem. O visual dele grita instantaneamente delinquente juvenil japonês dos anos 80. Mas vamos analisar a coisa de uma forma um pouco mais meticulosa. O Jotaro é um personagem que tem muita presença. Ele é desenhado de forma muito alta e absurdamente
absurdamente musculoso, com aquele tronco em formato de triângulo invertido que domina a cena. É um tipo de personagem que gera intimidação de forma imediata assim que você vê ele. Mas apesar dessa aparência adulta, o Jotaro está usando uma peça bem peculiar que se chama Gakuran, o uniforme escolar tradicional no Japão, indicando que apesar dele não parecer, ele ainda é um simples estudante. Uniformes no geral existem como uma ferramenta para apagar a individualidade de uma pessoa, fazendo com que todos sejam iguais dentro de uma instituição. Mas diferente de um estudante comum, o Jotaro não usa esse uniforme como ele deveria. O casaco está aberto, comprido, cheio de acessórios e sendo usado de uma forma bem rebelde e ousada. Toda essa ousadia denuncia que ele segue o arquétipo de delinquente juvenil japonês que é vastamente popular nos mangás. Esse chapéu dele é cravejado com um símbolo de uma palma de mão aberta voltada para frente que é chamado de Abhaya Mudra, um gesto comum no budismo e no hinduísmo, normalmente usado para simbolizar a paz e segurança. Curiosamente também é o logotipo do estúdio do Hirohiko Araki. Mas o que mais se destaca nesse chapéu é que ele é rasgado na parte de trás de um jeito que dá a impressão que ele tá se fundindo com o cabelo do Jotaro, sabe? Em uma entrevista o Araki brincou dizendo que esse chapéu se molda aí nesse jeito esquisito na cabeça dele, pois o Jotaro é um porcão que quase nunca tira esse negócio da cabeça, né? Mas mesmo que não seja a intenção, eu acho que esse chapéu rasgado contribui bastante pro design, pois reforça a identidade do Jotaro. R$10 no Pipo mandar o corte, o Igor jogando com aceitou. Muitas lutas, então ele pode ter rasgado o chapéu em uma delas, né? No geral, o visual do Jotaro ele é muito intuitivo e fácil de ser lido por Não, a ideia do chapéu ser, tipo, uma parte do cabelo dele é muito foda, assim, um truque, né, que eu consigo achar de desenhar mais rápido, né? R$20 pode ser. Qualquer pessoa que esteja minimamente familiarizado com a cultura japonesa, já que ele se ancora em arquétipos visuais muito famosos e dá a ele um toque único para se tornar distinto. Agora, os futuros designs do Jotaro não carregam ideias tão óbvias quanto esse. Se a gente pegar, por exemplo, o design do Jotaro na parte 4, ele tá ali na casa dos 28 anos e é um biólogo marinho, mas a gente não consegue extrair tantas informações narrativas do visual dele. Eu já vi gente dando ali algumas ideias que pra mim são mais hiperinterpretação do que qualquer outra coisa. Não, pô, essa roupa aí que ele tá usando é pra simular um jaleco de cientista, tá ligado? What? É, pô, agora que ele é um biólogo, ele tá usando esse esquema de cores mais claro pra passar a vibe ali de um cientista meio fashion. E assim, mano, pode ser verdade isso daí? Olha, meu bruxo, vindo do Araki, eu não duvido de nada. Mas, sinceramente, eu não tô vendo um cientista aqui não, bicho. Pra mim, o Jotaro parece muito mais um cafetão do que qualquer outra coisa. Esse design carrega muito das batidas visuais que o primeiro já tinha. Você ainda tem um Jotaro muito forte, muito másculo e ilustrado com aqueles traços mais não esquece, carregados. Ele não usa mais o uniforme o Jotaro do início da parte 4 não, não funciona, estudante, né? Mas o design em si é bem próximo. Não, aquele início da parte 4 eu acho muito bizarro, assim. É um másculo, assim, que não combina. Tipo assim, tava tentando suavizar um pouco, mas ficou muito. Sei lá, mano. Pra mim, foi a pior arte do Araki foi o início da parte 4, mano. Ainda bem que consigo achar uma forma mais fácil ele ainda usa um chapéu rasgado e ainda tem deixar os personagens musculosos, mas não tão musculosos, né? O chapéu e o sobretudo são duas características icônicas que ele mantém em todos os designs. A diferença principal aqui é que as cores que ele usa são mais claras, né? Isso, na minha opinião, é uma escolha muito mais prática do que simbólica. Eu acredito que o autor fez isso para ajudar a diferenciar o Jotaro do Josuke, pois o Josuke usa ali um uniforme escolar bem escuro, e se o Jotaro usasse roupas na mesma vibe que ele tinha na parte 3, os dois poderiam ficar muito parecidos, principalmente porque no início do mangá, o Josuke bizarramente tem o mesmo rosto do Jotaro, e eles usarem essas cores opostas ajuda a diferenciar os dois, né? Esse design da parte 4 tem alguns detalhes menores que vão mudando conforme os capítulos vão passando. Agora, algo muito mais interessante de você ver nessas pequenas mudanças é como o corpo do Jotaro vai ficando cada vez mais magrelo e esguio a cada uma delas, perdendo ali aquele puta peitoral que ele tinha e ficando ali bem magrelão. Ele também vai perdendo aquele traço de
shonen mais oitentista que ele tinha, sendo desenhado em um estilo mais único que o Araki começou a desenvolver justamente nessa parte. O Jotaro também faz algumas aparições ali na parte 5 de Jojo, mas honestamente o seu visual, ao menos no mangá, não mudou muito. Ele mantém ali o chapéu e o sobretudo clássico com um design ligeiramente diferente, e o esquema de cores claras também se manteve. O que chama mais a atenção são as golas do casaco, que são adornadas com um acessório dourado no formato de J de Jojo, enquanto que o casaco em si tem um design um pouquinho diferente e sendo abotoado apenas com um botão. A mudança mais marcante que acontece no Jotaro é na parte 6, onde ele veste roupas bem diferentes. Esse é o Jotaro que a gente teve mais velho até agora, na casa dos 40 anos, mas ao mesmo tempo é o que parece mais jovem, né? Não só por conta do traço, mas também pelas roupas, já que elas são super chamativas. Nessa parte aqui, ele aparece usando um casaco escuro cheio de acessórios. Ele tem linhas douradas contornando toda a abertura frontal do casaco e da gola, que inclusive é decorada com estrelas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Além disso, estrela é o que não falta nesse design. Tem estrela no casaco, na camisa e até no chapéu, que continua ali com o símbolo da palma de mão dourada. Nas mangas do casaco você vê ali que tem estampado as palavras Jojo algumas vezes. Manda o link, pelo amor de Deus. Né? E a corrente clássica que ele usava na parte 3 retornou agora, mas de uma forma bem mais discreta. Ele também aparece vestindo calças e sapatos bem chamativos, né? Elas são douradas em uma textura... Esse design eu gosto, mas é meio cafetão demais, né? Assim, e é muito overdesign, assim. Cara, é porque ele parece ser muito mais novo do que ele é na parte 3 e parte 4, né? É meio bizarro também, assim. É meio Uncanny Valley. Pele de cobra, mas o que é mais bizarro é que parece que a calça e os sapatos são meio que colados um no outro, sabe? É bem esquisito. Por fim, também parece que o Jotaro decidiu que ia devolver ali a bandana do Caesar que ele tava usando como cinto, passando a usar um cinto de couro mais normal, né? Esteticamente falando, eu gosto bastante dessa roupa, tá? Ela é a minha segunda favorita do Jotaro. Mas como eu disse antes, uma coisa que eu sinto desses designs do Jotaro depois da parte 3... eu acho que a parte 6 ela tem meio que isso, né? Os personagens parecem que vestem roupa de herói, assim, né? Tipo, tu vê o Edward, parece muito um codão, assim, de herói da Marvel, DC, sabe? O Anasui também, é tudo tematizado deles mesmo, né? Meu Butcherati, assim. Ele não tem ali uma narrativa visual tão clara quanto a primeira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto que os designs se tornaram cada vez mais fashion, sabe? O foco tá mais em o autor querer explorar ali o seu senso de moda do que em passar informações sobre o personagem. Até porque a gente já conhece o Jotaro. E assim, isso não é algo necessariamente ruim, especialmente para essa obra. Jojo sempre foi sobre moda, exagero e bizarrice. Isso faz parte da identidade da obra. Sem falar que nem todo design precisa contar toda a história de vida de um personagem. Tudo depende da proposta e de qual que é o problema que o design tenta resolver, né? Mas se a gente tá falando única e exclusivamente de narrativa visual, o primeiro visual do Jotaro consegue transmitir ideias com mais clareza do que qualquer outra versão que ele teve. Qualquer pessoa que bater o olho nele vai lê-lo imediatamente como um delinquente juvenil japonês típico dos anos 80. O corpo exageradamente largo, o Gakuran customizado, o chapéu rasgado, a corrente pendurada, tudo nele grita rebeldia, agressividade e força bruta. É um design muito óbvio e intuitivo, enquanto que se você conhecesse o Jotaro ali pela parte 6, você não teria muitas ideias sobre quem ele é pelo visual, além do fato dele ser uma pessoa estilosa, sabe? Então, olhando por essa lupa, o primeiro design do Jotaro... O que eu não gosto muito do design da parte 6, eu gosto, assim, mas eu sinto que é meio skin, sabe? O da parte 4 eu acho uma roupa que combina com um Jotaro adulto. Essa da parte 6, assim, parece uma roupa que é meio cosplay, assim, dele mesmo, sabe? Tipo um skin de jogo mesmo. É mais eficaz em comunicar ideias. Agora eu quero comentar um pouco sobre essas mudanças bruscas de design que ele teve e como elas podem impactar o público. Eu pessoalmente nunca consegui aceitar o Jotaro saindo disso e passando pra isso.
Cara, não dá. Esse mano aqui pode ser muita gente, mas o Jotaro ele não é. Eu sempre senti que algo não se encaixava nessas mudanças, e não era nem tanto pelo design das roupas. Como eu disse, eu gosto bastante da roupa que ele usa na parte 6. Eu acho que o problema é mais o design do personagem em si, sabe? O que me levou a pesquisar sobre o porquê algumas mudanças no visual de certos personagens incomodam tanto. Ou porque a gente rejeita quando um ator que não tem nada a ver com a aparência do personagem original é escalado para esse papel. A resposta que eu encontrei, meu bruxo, tá num conceito chamado Scheme Violation, ou violação de esquema mental. Basicamente, quando a gente conhece algo pela primeira vez, o nosso cérebro constrói um esquema mental sobre como essa dita coisa deve se parecer. E sempre que vemos uma nova representação daquilo, a gente vai comparar com o esquema mental que já temos na nossa cabeça e julgar aquilo com base nisso. Então quando você vê uma nova versão daquele design e ela é parecida, mas ao mesmo tempo viola os padrões visuais estabelecidos pelo design original, o seu cérebro simplesmente É só pegar aquele Mega Man recente essa? também Que teve. diabos isso aqui supostamente deveria ser? Essa versão horrorosa do Link, totalmente americanizada, por exemplo, herda algumas características do Link que a maioria das pessoas tem ali no seu imaginário, mas ao mesmo tempo ele tem certas diferenças que destoam muito da imagem internalizada que as pessoas já têm. Quando isso acontece, o esquema mental que você tem daquele personagem na sua cabeça é violado, e isso gera desconforto, uma dissonância cognitiva na sua cabeça, pois essa imagem nova tá entrando em conflito com a imagem internalizada do personagem que você já tinha na sua cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu com o novo redesign que o Shrek teve. Esse é um exemplo mais Muita gente palpável, eu acho. detestou. Ele fala, não, isso é uma questão da gente não entender, não aceitar, né? Mas assim, pô, são designs que diferem bastante do que a gente amava no personagem, sabe? Características que a gente gostava. Então assim, nesse caso de Shrek eu acho que é entendível, porque realmente assim, é uma mudança mais sutil e a gente rejeita porque, enfim, tem algumas coisas que a gente achou muito... que é muito característica do personagem que foi mudada de forma sutil, e isso causa esse estranhamento. Mas no caso do Joe, tá entendível totalmente, né? A mudança Esses de traço novos foi bem designs, bizarra. justamente porque eles fogem um pouco da vibe que eles estavam acostumados. Era quase como se você tivesse um outro ator interpretando um personagem que você já era muito apegado. Mas no meu Um caso, exemplo bom... Você pode, por exemplo, o pessoal não gostou muito do design da parte 7 de Jojo, né? Tipo assim, tem coisas assim... Eu particularmente gostei, tá ligado? Mas, sabe, é o personagem aqui, é uma adaptação do traço do Araki pro anime, mas tem coisas que você pode não gostar, né? Tipo, sei lá, o rosto dos personagens é um pouco diferente, né? A cor também. Eu particularmente não gosto, por exemplo, como o anime usa cores mais frias, né? Então, a roupa do Jotaro no anime é mais escura, né? Não é o clássico azul, que eu acho muito mais icônico, saca? O rosto aí também não é, tipo, não é esse rosto mais harmônico do mangá, sabe? É mais queixudo. São coisas que, assim, eu particularmente prefiro o mangá por conta disso, sabe? O Jono também, pra mim, eu prefiro muito mais o Jono do mangá com o Gakugan azul, sabe? Porque pra mim ficou muito mais icônico, sabe? Qualquer mídia de Jojo, né, a adaptação da parte 5, usava esse azul. E pra mim, pô, o Jono é azul. O rosa, beleza, eu gostava também, mas assim, não é uma coisa que eu ia preferir ao azul, sabe? Porque pra mim é muito mais icônico, assim, dá muito mais característica ao personagem. O rosa, sabe? Eu acho que eu tinha aprendido a gostar, mas com o tempo eu falei, não, realmente o azul seria mais interessante. Mas é uma coisa minha, né? Que eu, enfim, como é que tá falando? O Schema Violation. Pra mim, eu associei o personagem a essa coisa específica, né? E se não for assim, vai estar errado. É, o Golden Experience também, sim. Então, esse douradão, assim, é mais interessante também. Quer dizer que eu não gosto dessa versão dele, eu gosto, mas assim, pra mim é uma versão inferior do mangá.
particular, por exemplo, eu não senti nenhum tipo de desconforto com esses visuais. Mas tem um motivo muito simples pra isso, meu bruxo. Eu nunca assisti os filmes do Shrek. Caramba, Eric, como você nunca assistiu o Shrek? Pois é, meu bruxo, eu sou um cara meio esquisito e tem um monte de coisa super popular que eu nunca assisti. Mas justamente por eu não ter um esquema mental forte sobre como esse personagem deveria se parecer, eu não senti incômodo com um novo design. O que já não é o caso do Jotaro, né? A gente conheceu o Jotaro na parte 3 da franquia, onde o Araki desenhava num estilo que seguia a linha do shonen mais oitentista, muito influenciado por obras como Hokuto no Ken, com traços pesados, sombras densas e músculos absurdos. O corpo dele era basicamente uma extensão da sua personalidade, a de um delinquente super durão capaz de apostar até mesmo a alma da própria mãe. Mas com o tempo, o Araki foi evoluindo seu estilo, o que é ótimo. Hoje ele tem uma das artes mais icônicas e autorais do mundo dos mangás, só que quando ele aplica esse estilo no Jotaro, cara, não dá. Esse personagem magrelão e com ar mais andrógeno destoa muito do Jotaro que a gente conheceu. São elementos totalmente opostos do que ele tinha e acaba causando estranhamento em muitas pessoas, comigo incluso. Ah, mas o mangá é do artista, ele faz o que ele quiser, piriri popopó. Eu sei, meu bruxo, o cara é um artista super renomado, muito autoral, e nesse ponto ele tem a liberdade pra fazer o que ele quiser, que o pessoal ainda vai acompanhar ele. Eu só tô explicando o porquê eu e algumas pessoas podem não ter gostado, colocando o sentimento em palavras, saca? Pô, Eric, então o personagem tem que ter o mesmo visual pro resto da vida, não pode mudar nunca pra não incomodar as pessoas. Obviamente que não, né, meu bruxo? Como eu disse no início do vídeo, redesigns e mudanças de estilos são necessários e às vezes inevitáveis, principalmente em mangá, aonde o cara não vai ficar desenhando no mesmo estilo pelo resto da vida, né? Mas quando a gente tá falando de designs icônicos, de muito sucesso e que já são muito queridos, eu particularmente acredito que as mudanças precisam ser mais moderadas, pra não entrar em conflito com a imagem que as pessoas já têm daquele personagem, sabe? Ah, mas eu Mas entendi. agora eu quero saber de vocês. Vocês curtiram essa evolução que o Jotaro teve? Foi do seu agrado? Além disso, qual que é a sua versão favorita do design do Jotaro? O meu, obviamente, é o primeiro. Eu acho que ele é o melhor design da franquia, mas eu também gosto bastante das roupas ali que ele usa na parte 6. Eu já acho falei. elas bem estilosas. De qualquer forma, Eu gosto de Jotaro assim, meio andrógeno, sabe? Aquele da parte 4, esse aqui, pra mim, é mais interessante. Que ele pega muito a parte 3, né? Isso aqui dá uma suavizada, né? Nos traços, deixa uma coisa mais suave, né? Bem. Eu acho que a intenção do Araki como um todo é fazer um Jotaro mais andrógeno mesmo, né? Assim. Mesmo pegar aquele escopo ali, naquele molde de mangá oitentista, Neketsu, né? Bombadão e tal. Pra mim, ele queria muito mais um Jotaro assim do que o Jotaro padrão, sabe? Aí tu pega o início assim do mangá, né? Ele tinha essa coisa andrógena também. Enfim, bom vídeo, mano. Assim, eu gosto muito do Araki atualmente, mas assim, esses desenhos atualmente que ele faz, assim, dos personagens antigos é um pouco, né? Sei lá. Eu acho que ele deu meio que uma uniformizada nos rostos, sabe? Porque assim, o Joseph, beleza, o cabelo tudo reconhece, sabe? O Johnny já tá um pouco esquisito. Aí, tipo, o Jonathan tá bem distoante do antigo. O Joseph também não tá. O Jotaro, a Jolene, sabe? Aí nesse caso, assim, é difícil tu falar, não, realmente é uma questão que eu tava muito associado com o traço antigo, né? Mas eu acho que é justo, porque é um traço que tem nada a ver com os personagens que a gente, sabe, leu no mangá. Cadê o link, cara? Tu mandou só o Pix? Deixa eu ver se eu acho. Manda o link aí do clipe de Wukong.
É, infelizmente o Araki ele meio que foi nessa vibe aí de semi-face, né? De pegar muita referência de quadros esculturais, assim, né? De rostos muito esculpidos. Que eu acho que deu uma uniformizada na forma como ele faz rosto. Assim como ele vai fazer cachorro e faz um cachorro bizarro hoje em dia, né? Acho que ele não consegue fazer coisas mais, mais assim, padronizadas, sabe? De estilo. Cadê o clipe de Wukong, mano? Hum. Eu tô pensando em fazer live de reação toda tarde, talvez, assim, sabe? Porque assim, o canal de cortes, ele tá só com os cortes atuais, né? Então ele perdeu muito de views, assim. Então eu acho que é interessante manter esse fluxo de cortes. Não, de Jojo tem umas coisas. Ó, os gatos. Qual que é o nome desses gatos mesmo? Wild Size Cats. Wild Cat Size. Cara, eu acho que é menos feio que esse cachorro dele. Assim, tá horrível. Qual que é o nome daquele gato que ele fez também? É Dulce, né? Eu acho. É porque assim, o Araki fez isso aqui também, é Dulce, né? Dulce. É que ele fez o gato mais lindo do mundo, né? Que é o Stray Cat. Depois fez isso aqui, mano. Os gatos, eles têm uma explicação depois ou tipo são um inimigo comum? É, mano. Ah, é que com certeza odeia cachorro.